Bota aí na tela, Maxwell, o novo relatório sobre investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento industrial no mundo. É um relatório feito pela União Europeia, né? Pelos europeus, que saiu e que mostra que o Brasil está numa situação complicada. Painel de avaliação do investimento industrial da União Europeia de 2023. Esse é o documento. Se eu não me engano, ele está em inglês. Maxwell, acho que traduziu aí no corretor automático. E o que esse documento diz? O relatório traz as 2,5 mil empresas que mais investem em P&D. O que é P&D? Pesquisa e desenvolvimento no mundo, que representam 80% de todo o P&D industrial. Então, é um relatório que faz um balanço das empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo na área industrial. Um relatório da União Europeia para fundamentar as políticas de desenvolvimento industrial, né, de ciência e tecnologia na área industrial da União Europeia. Perfeito? É um documento do Bloco Econômico Europeu para como é que está a situação do P&D, da pesquisa e desenvolvimento do setor industrial no mundo a partir das empresas, né? Veja, nada menos que 84%. Eu estou lendo uma thread do Felipe Augusto Machado que resumiu as informações do relatório, né? Essa thread está no Twitter. Nada menos que 84% das 2.500 empresas que mais investem em P&D estão sediadas nos Estados Unidos, China, União Europeia e Japão, representando 87% do valor total. Ou seja, 84% das empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento na área industrial no mundo estão concentradas nos Estados Unidos, China, União Europeia e Japão. Percebe? 84%. Empresas tendem a investir em P&D predominantemente em seus países de origem. Então, assim, gente, vamos lá. Ah, não, mas tem a Ford do Brasil. Não, não tem Ford do Brasil. A Ford é uma empresa dos Estados Unidos. Não existe. Que tem uma filial no Brasil. A empresa é um monopólio estrangeiro. É uma multinacional dos Estados Unidos. Empresa imperialista. Beleza? Ah, não, mas tem a Volkswagen do Brasil. Não, é Volkswagen da Alemanha. Não, a Peugeot do Brasil. Não, Peugeot da França. A Nestlé, não, a Nestlé da Europa. Nestlé, o McDonald's do Brasil. Isso não existe. São monopólios estrangeiros organicamente ligados a seus estados imperialistas que estão nos países da periferia do sistema capitalista para lucrar, para ter muito lucro, mas que, por exemplo, todo o setor de pesquisa, desenvolvimento, design e tal fica no país central. Fica no país central. Já era. Já era. Não imagine, ah, não. A Volkswagen do Brasil vai montar um centro de pesquisa e inovação para desenvolver novos carros, novos modelos, novos motores, novos produtos. Não, não vai acontecer. O centro de pesquisa vai ficar na Alemanha. A geração de patentes vai ficar na Alemanha. A geração de empregos de altíssima qualificação vai ficar na Alemanha. Tudo isso vai ficar na Alemanha. Então vamos acabar com esse negócio aí, viu? Não, Volkswagen do Brasil, Ford do Brasil, McDonald's do Brasil. Pelo amor de Deus, viu? Presta atenção, gente. 80% do PIB das empresas americanas é realizada no próprio país. Ou seja, 80% de toda a pesquisa, todo o dinheiro investido em pesquisa das empresas dos Estados Unidos, empresas globais, é feito no próprio Estados Unidos. Na Europa, esse número é de 70%. No Japão, é 88%. E na China, gente, na China é 91%. Veja, tem empresa chinesa no mundo inteiro, mas 91% do investimento em pesquisa e desenvolvimento que essas empresas chinesas fazem na área industrial é feito na própria China. Sabe o que é que significa, gente? A China, por exemplo, está cada vez mais comprando o parque elétrico brasileiro, né? Cada vez mais a distribuição de energia elétrica no Brasil está a cargo de empresas chinesas, seja privadas, seja estatais. Essas empresas vão investir basicamente porra nenhuma, com perdão do palavrão ao senhor e à senhora, em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A empresa vai investir em P&D na sede, na China, gerando patentes na China, fortalecendo o sistema nacional de desenvolvimento chinês, gerando emprego para engenheiro, para técnico, para cientista, para físico, para químico chinês. Sabe? A vida é dura. Existe uma divisão internacional do trabalho. Tem países que consomem tecnologia, tem países que produzem tecnologia. E os países que produzem tecnologia, ninguém distribui tecnologia não, viu, gente? Tecnologia é um fator de poder na ordem imperialista global.
É um fator de poder econômico, é um fator de poder político, é um fator de poder militar. Ninguém distribui tecnologia de graça, não, viu? Tecnologia, ou um país produz a sua, ou tchau e benção. Entenderam, né? A vida é dura, viu? O Felipe, ele cita de novo a China, né? Por exemplo, a China é o país que mais avançou em investimentos em P&D na última década, nos últimos 10 anos, saindo de 3,8% do valor total para 17,8%, ficando atrás dos Estados Unidos. Ou seja, em uma década, a China cresceu mais de 5 vezes seu papel nos investimentos globais de P&D, pesquisa e desenvolvimento na área industrial. Gente, não dá para fazer isso com teto de gastos, viu? Na China não tem teto de gastos. É por isso que a China conseguiu montar o Sistema Nacional de Inovação, que hoje é o mais poderoso do mundo, porque produz um ritmo de inovação maior do que a dos Estados Unidos. Feliz é o país que não tem um Haddad, não tem um Paulo Guedes, não tem um Joaquim Levy, não tem um Sérgio Moro. O Sérgio Moro seria reeducado na China. Reeducado. O Brasil tem 5 empresas entre as 2.500 que mais investem em P&D industrial no mundo, né? Essas empresas são a Embraer, a TOTVS, a Weng, a Petrobras e a Braskem, né? A Embraer é uma empresa privada que, embora o Estado tenha uma golden share, foi privatizada no governo FHC, né? A Braskem é uma empresa privada, mas com participação pública. As outras duas são privadas e a Petrobras é a nossa maior empresa nacional, né? Tanto pública quanto privada. A empresa mais bem posicionada é a Embraer, né? No ranking de inovação, de investimento em P&D. O que é que eu chamo a atenção para isso? Gente, a vida concreta é de luta de classes. E luta de classes acontece no âmbito também internacional. Então, é parte da luta de classes global os países imperialistas lutarem para manter o monopólio da capacidade de produzir ciência e tecnologia. Percebe? É parte da luta de classes no âmbito global. Então, há uma luta de classes, e é isso mesmo, uma luta de classes, para os Estados Unidos, por exemplo, garantir que a América Latina não tenha capacidade endógena, interna, de gerar ciência e tecnologia, de gerar patentes, de gerar sistemas produtivos modernos, de produzir máquinas e equipamentos, de dominar o setor de biotecnologia, de semicondutores, aeroespacial, militar, 5G. É parte da luta de classes. Nesse ponto, o Domênico Lossurdo, ele é genial, né? No livro dele, A Luta de Classes, uma história filosófica e política, o Domênico Lossurdo faz um apanhado muito bom, mostrando como a difusão de capacidade de produção tecnológica é um dos grandes conflitos de luta de classes no mundo. No mundo. O Brasil, hoje, não tem um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. O Brasil tem instituições que simulam o que seria um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E aqui, vamos entrar no mundo real e concreto. Volta e meia, você vê gente assim falando assim, não, o Brasil é o líder da América Latina na produção de patentes. O Brasil é... Esse livro do Domênico Lossurdo, muito obrigado, Max. Esse livro, para abordar a disputa pela capacidade de produzir ciência e tecnologia como um aspecto fundamental da luta anti-imperialista e da dominação do imperialismo, é um livro muito bom, que vale... muita pena, muita pena. Então vamos lá. Aí a galera fala assim, não, o Brasil é líder na América Latina na produção de ciência e tecnologia. O Brasil é líder na América Latina na produção de patente. O Brasil é o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento na América Latina. Não, gente. Beleza, é verdade. Mas vamos lá. Gente, alguém vai dizer que um time é bom porque o time ganhou a Série D do Campeonato Brasileiro. O Brasil é o líder da América Latina na produção de patentes, no investimento em ciência e tecnologia, na formação de mestres e doutores, mas a América Latina é uma região irrelevante na dinâmica global de produção de ciência e tecnologia. 80% do PIB mundial, da pesquisa e desenvolvimento, da geração de patentes, da inovação, está concentrado basicamente nos Estados Unidos, Japão, União Europeia, principalmente Alemanha, né, e França, Coreia do Sul, China. Então, assim, você é líder da América Latina, você é líder de uma região que não tem protagonismo nenhum
na produção de ciência e tecnologia, na produção de patentes, em pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, peraí, galera. Vamos fazer um debate sério? Ah, não, a gente produz mais patentes que o México. Porra, parabéns, velho. Parabéns. Não, a gente produz mais patentes que o Peru. Porra, com todo respeito ao Peru. Parabéns, mas isso não muda nada na dinâmica global. Mesma coisa que alguém dizer assim, não, eu faço mais gol que o artilheiro do Santa Cruz. Porra, parabéns, velho. Com todo respeito aí também ao Santa Cruz. Mas, porra, galera, o Brasil não tem um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, não tem hoje estrutura de inteligência e defesa para defender o Sistema Nacional de Inovação. Não existe política industrial, política fiscal, política de comércio exterior para criar esse sistema e muito menos uma política educacional. Aliado a isso, a gente vem fazendo um papel de otário para o mundo, nós, povo trabalhador, que é, nos últimos 10 anos, mais de 50 mil mestres e doutores saíram do Brasil. Sabe por que saíram? Porque a galera não arruma emprego. A gente brinca, né? O motorista que virou Uber. Quer dizer, o motorista que virou Uber. O engenheiro que virou Uber. Mas veja, gente, isso é uma tragédia, viu? Quer dizer, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira gasta uma fortuna para formar um doutor, para formar um mestre na área de farmácia, na área de biotecnologia, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um psicólogo, um químico, um físico, um matemático, um sociólogo, uma socióloga, um médico, uma médica, um enfermeiro, uma enfermeira. É isso mesmo. A gente gasta uma fortuna e depois exporta de graça para Portugal, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para a Itália, para a França. Vamos lá, gente. Não é possível. E assim, o novo teto de gastos mata qualquer pretensão de criar um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Aí os meus amigos do Conexão Xangai, que agora parece que está virando Conexão Hong Kong, eles ocultam isso, né? Ocultam isso. O Brasil não tem hoje um Sistema Nacional de Inovação conectado a um projeto de reindustrialização, ou melhor, industrialização soberana e planificada, e não vai ter, porque você montou uma arquitetura fiscal que impede o investimento público crescente e permanente para tentar criar esse Sistema Nacional de Inovação, percebe? Então, assim, peraí, galera, peraí, é a Conexão Hong Kong, tá já virando Conexão Faria Lima. E aí, eu quero, inclusive, mostrar a vocês como a questão é séria. O Brasil, ano passado, fechou com um déficit de 35 bilhões na indústria química. Bilhões de dólares. Dólares. 35 bilhões, beleza? Isso significa que nós somos um consumidor de tecnologia da indústria química, né? Transferindo bilhões, transferindo riqueza para fora, deixando os monopólios estrangeiros dos Estados Unidos, da União Europeia, da China, do Japão, da Coreia, bilionários, ricos, com sangue e com suor do povo brasileiro, do povo trabalhador, né, destruindo nossos recursos naturais, degradando a situação da economia brasileira, pressionando a nossa balança comercial, pressionando a nossa balança de pagamentos. Aí o governo federal lançou um programa para estimular a indústria petroquímica e para fazer meio que uma substituição de importações. Ou seja, ao invés de a gente importar, por exemplo, fertilizantes, não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil, né, o agronegócio, né, o agretec, o agrepop, o agretudo e tal, o Brasil basicamente importa fertilizantes, viu? O Brasil importa fertilizantes, importa sementes, importa os agrotóxicos que usa, importa as máquinas. Todo o canal de comercialização global é controlado por monopólios estrangeiros. Então, assim, o João Pedro Stedley deu entrevista para o Breno Altman e ele falou que foi feita uma pesquisa mostrando que 63% da renda da soja é capturada por monopólios estrangeiros. Não fica no Brasil. E não ficasse no Brasil, seria bom, né? Nem isso, né? Mas veja, tipo, é isso mesmo, o agronegócio mais potente, mais pujante, mais poderoso do mundo. Na prática, é muito mais um organizador de uma produção interna, em que todos os fatores estratégicos de produção de semente, de fertilizantes, de produção de máquinas agrícolas, fica com os monopólios estrangeiros. Perfeito? E aí, bota a matéria na tela aí, Maxwell, por favor. Nessa matéria, o Wallace Moreira, do Conexão Xangai, né?
Do grande Wallace Moreira. Não, um abraço a você. Um abraço, Wallace. O Wallace está falando do projeto do governo federal para estimular a indústria química nacional. Aí, nos últimos 2 parágrafos dessa matéria, o que é que o Wallace Moreira diz? Junto com o REIQ, que é o programa do governo federal para estimular a indústria química, o governo espera estimular também a produção local de fertilizantes. Veja, presta atenção agora. O Programa Nacional de Fertilizantes visa reduzir a dependência externa do país, que hoje supera 90% em alguns produtos. Então, em alguns produtos da produção agrícola, nós temos mais de 90% de dependência. Mais de 90% de dependência. Aí, olha o que fala o penúltimo parágrafo da matéria. A meta é reduzir para a faixa de 55% a 77% a importação em 2050 para alguns produtos. Repetindo, o Programa Nacional de Fertilizantes visa reduzir a dependência externa do país, que hoje supera os 90% em alguns produtos. A meta é reduzir para a faixa de 55% a 77% de importação em 2050 para alguns produtos. Ou seja, em 30 anos, presta atenção, o foco dos caras não é superar a dependência, por exemplo, da importação de fertilizantes. Em 30 anos é reduzir um pouquinho, porra. Então, assim, hoje a gente importa 90%. Vamos ver se em 30 anos a gente reduz a dependência para 70%? 60%? Vocês conseguem entender a piada que é isso? Vocês conseguem entender que quem falar em neoindustrialização, quem falar em Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, quem falar em novo ciclo industrial no Brasil, tá brincando com vocês, tá mentindo para vocês. Quer dizer que é isso mesmo? A meta é, em 50 anos, reduzir 15% a dependência na produção, por exemplo, de fertilizantes. É isso mesmo, em 30 anos, gente. Em 30 anos, sabe? Tipo assim, galera, em 30 anos, a China virou a fábrica do mundo. Em 30 anos, a China conseguiu se transformar no sistema nacional de ciência e tecnologia mais potente do mundo. Em 30 anos, a China conseguiu dominar tecnologia aeroespacial, 5G, tá desenvolvendo 6G, biotecnologia, energia renovável, energia solar, o que você imaginar. É isso mesmo, em 30 anos, para reduzir um pouquinho a dependência, sabe? Tipo assim, gente, não é possível que vocês não fiquem indignados, sabe? Tipo assim, galera, 30 anos, e aí, velho, se fosse 30 anos para zerar a dependência, eu acharia um absurdo ainda. Mas, porra, dá para conversar, né? Dá para ter uma conversa civilizada, né? É para ter uma conversa civilizada. Mas, assim, é 30 anos para reduzir em 10, 15%, 20% da dependência. É isso mesmo, é? Ousadia pura, né? Matheus escreveu. É isso aí. Ousadia e alegria, né, Matheus? Sabe, tipo, gente... Aí perceba, é isso que o velho Brizola chamava das perdas internacionais, né? E o Rui Mauro Marini, de maneira mais científica, chama de transferência de valor com uma das características do capitalismo dependente. Então, veja, de um lado, a gente é um país consumidor de tecnologia. E aí, em 2023, a gente teve 20 bilhões de dólares em déficit comercial na saúde, importando remédio, química fina, máquinas, equipamentos e por aí vai. 20 bilhões de dólares em 2023 de déficit comercial na saúde. No mesmo 2023, a gente teve um déficit na indústria química de 35 bilhões. Só aqui, meu parceiro, vai 55 bilhões de dólares. Alguém aí que é bom de matemática, faz a conta aí. 55 bilhões de dólares dá quanto em real? Só pra gente ter uma noção aí, por favor, por obséquio. Alguém faz essa conta aí? Aí veja, é isso, né? De um lado, é déficit comercial na saúde, déficit comercial na indústria química, é déficit comercial no petróleo e gás, é déficit comercial em máquinas, equipamentos e por aí vai. Aí do outro lado tem a exportação de lucro das multinacionais. Montadoras e autopeças remeteram 1,3 bilhões em lucros
ao exterior. Gente, 1,3 e é dólar, viu, gente? Atenção, viu? É dólar. Vou contar para vocês uma malícia. Acho que algumas pessoas aqui não devem saber. Eu vou contar uma historinha para vocês. Tá ligado o preço do carro no Brasil? Tem muita gente que fala assim, não, o carro no Brasil é caro por causa dos impostos. Veja, isso não é verdade. Sabe o que acontece? Você tem, por exemplo, a Volkswagen do Brasil, né? Volkswagen do Brasil. Aí, o que a Volkswagen do Brasil faz? Ela deixa a produção de certas peças do carro na sua sede na Alemanha. A produção de motor, sistema elétrico, sistema inteligente, não sei o que, pega os mecanismos mais complexos de montagem do carro, fica na Alemanha, a produção disso. Aí, a Volkswagen do Brasil vai, para montar o carro, comprar o motor, comprar as peças complexas da Volkswagen da Alemanha, como se fosse uma compra de matéria-prima para montar mercadoria. Mas é a mesma empresa, é o mesmo grupo multinacional. Só que aí, beleza, aí a Volkswagen do Brasil vai comprar da Volkswagen da Alemanha. Aí paga uma fortuna. Quando você vai ver, o custo final desse carro é medido na casa de 40, 50, 60, 70 mil. Aí junta os impostos, aí o carro sai de 80, 100 mil, 120 mil, 60 mil, a depender do modelo do carro. Só que, na verdade, nesse custo do carro, fora os impostos, está embutido uma transferência gigantesca de riqueza do país periférico para o país central, tá ligado? Então, assim, no próprio processo de produção em si, há uma transferência de valor gigantesco em que as transações intrafirmas são contabilizadas como operação de compra e venda de empresas diferentes, quando, na verdade, é a mesma empresa transferindo peças para sua filial que vai montar o carro. E a produção mesmo tecnológica complexa fica na matriz. Vocês entenderam o grau de malícia? O monopólio imperialista ganha um dinheiro da porra aqui. Aí depois que vende o carro, depois que ele apura o lucro, aí ele remete esse lucro para os monopólios estrangeiros. Vocês entenderam que eles ganham e ganham? Eles ganham na produção, a partir dos negócios intrafirma. Depois da venda, o lucro final ganha-se de novo, remetendo o lucro para fora. Bota aí de novo, Maxwell, a matéria, por favor. Gente, sabe qual é a proposta do governo Lula para resolver essa questão de remessa de lucros ao exterior? Abre minha tela, Maxwell. Bota a música de suspense. Dá para ouvir? Música de suspense. Eu vou revelar para vocês agora qual é a proposta do governo Lula para lidar com esse problema, né? Revelação. Momento João Kleber. Para. Eu vou revelar agora para vocês qual é o programa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para enfrentar, do ministro Fernando Haddad, para enfrentar essa questão da remessa de lucros, para enfrentar essa dinâmica da remessa de valor, a transação intrafirmas dos monopólios estrangeiros. Sabe qual é a proposta? Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente não está na agenda. Simplesmente não tem debate. Todo ano, os monopólios estrangeiros no setor alimentício, no setor de máquinas e equipamentos, no setor da cultura, no setor da química, no setor da saúde, no setor da infraestrutura. Todo ano, eles enviam bilhões para fora, a partir dos lucros conseguidos no Brasil. Não há nenhuma regulamentação consistente sobre remessa de lucro. Os caras não são obrigados a fazer transferência tecnológica. Então, uma empresa pode vir aqui para o Brasil, não fazer nenhum investimento em produção de ciência e tecnologia, deixar todo o seu setor de PID, de pesquisa e desenvolvimento, fora do país, e aqui no Brasil vai ter incentivo fiscal, vai ter desconto de imposto, vai ter tudo que você imaginar. Desoneração de folha de pagamento. Então, assim, gente, vejam,
Ano passado, o pessoal tava falando que eu tava muito pessimista, né? Muito pessimista. Não, João, você tá muito pessimista. Veja, gente, não é pessimismo, não. É entender como é que as coisas estão funcionando. O mundo hoje está passando por uma corrida tecnológica. Estados Unidos e China estão lutando, uma luta de vida ou morte, para ver quem vai liderar a próxima transformação dos padrões produtivos globais ligados ao 5G, a Big Data, a inteligência artificial, a novos materiais, semicondutores e por aí vai. Energia renovável, etc. Assim, há uma corrida global para ver quem vai liderar os novos padrões produtivos que estão se estabelecendo. A gente está totalmente fora disso. Não só a gente está fora disso, como o Brasil está regredindo. Vejam, em 2013, depois de 10 anos de governo petista, o déficit comercial na saúde era 10 bilhões de dólares. Em 2023, o déficit comercial na saúde é de 20 bilhões de dólares. Vocês entendem? Vocês entendem que até no setor de petróleo e gás, o Brasil vem importando, em média, 30% dos derivados de petróleo que consome, do diesel, da gasolina e por aí vai. É isso mesmo, o Brasil é um país autossuficiente em petróleo e importa, em média, 1/3 dos derivados de petróleo que consome, pagando bilhões para monopólios estrangeiros, principalmente nesse caso dos Estados Unidos. É isso mesmo? Olha, perfeito. O Maxwell até colocou a matéria aí do Jornal Maldito, no Jornal Nacional. Aí eu vou ficar feliz entendendo que o mundo hoje está numa corrida para ver quem vai liderar o novo padrão tecnológico das próximas décadas. A gente tem um ministro que só fala em déficit zero. A gente tem uma ministra do planejamento que não sabe o que é planejamento, que é incapaz de falar qualquer coisa do Brasil. Se botar a ministra para falar sobre... Ministra, qual é a situação da infraestrutura no país? Qual é o projeto? Ministra, qual é o projeto para ciência e tecnologia? Ministra, qual é o projeto para as telecomunicações? Ministra, qual é o projeto para o setor da cultura? Qual é o projeto de integração nacional, desde uma perspectiva, por exemplo, de otimização do turismo interno? Não sai nada. Sai nada. Sai nada. Eu vou ficar feliz, né? Renata até tirou onda. Mas não pode reclamar, senão o fascista volta. Foda, né, galera? Não, e é muito bom não ter Bolsonaro, viu? Muito bom não ter Bolsonaro. Agora sim, beleza. O Brasil está passando por um processo de cada vez mais aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento. Aprofundamento da dominação imperialista dos monopólios estrangeiros. Nossa economia. Não é que o governo tem um projeto e o Congresso não deixa. Atenção, esse governo não tem projeto de soberania nacional, de enfrentamento da dependência e do subdesenvolvimento. Eu repito, esse governo não tem projeto de enfrentamento da dependência e do subdesenvolvimento. A proposta do governo é uma proposta de gestão do capitalismo dependente brasileiro. É uma gestão com amor, com alguma preocupação social, uma gestão com a inclusãozinha. Aí, pô, Abdias do Nascimento agora é herói da pátria. Não, beleza, massa. Aí vem uma cota, volta uma cota nacional para produção no cinema. Beleza, o cinema brasileiro vai continuar morrendo, subordinado à indústria cultural dos Estados Unidos. Aí vem uma cotazinha para produção de tela nacional. Aí vem até um dinheirozinho aqui para a universidade, um dinheirozinho aqui, um dinheirozinho ali e tal. Pá. Mas a gente vai continuar num aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento com 60 milhões de brasileiros na informalidade, característica média, trabalhando em média 14 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Ganhar um salário mínimo. E olhe lá, quando consegue ganhar um salário mínimo. E a gente vai ter 70% do povo brasileiro ganhando menos de 2 salários mínimos. E é informalidade, é Uber, é camelô, é revendedor da Natura, para todo lado. Nosso povo tentar sobreviver num país cada vez mais dependente e subordinado numa ordem internacional cada vez mais violenta em transformação. Perfeito? É isso. Com democracia, tal, com amor, enfim. Então, assim... para quem está entendendo o que está acontecendo no mundo, não dá para ficar feliz, não dá para achar que está tudo bem,
Não dá para achar que tá tranquilo, assim, porque é isso, gente. Não tá, sabe? Tipo, desculpa. Eu gostaria muito. Eu falei, no Inteligência Limitada, a galera só ficou batendo em mim, pegou a minha frase, né? Dizendo que, Jones chama Lula de neoliberal, vamos crucificar Jones. Aí a galera fingiu que não viu que eu falei em Inteligência Limitada que se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tivesse brigando para retomar todas as refinarias privatizadas e para acabar com a dependência do Brasil na importação de combustível, eu estaria na rua defendendo a medida. A galera não viu essa parte, né? Eu falei, inteligência limitada, que se o presidente Lula tivesse comprando uma briga para desconcentrar o sistema bancário, para enfrentar o cartel dos bancos, para baixar de maneira radical a taxa de juros e os serviços bancários para a classe trabalhadora e para pequeno e médio comerciante, que eu estava todo dia militando em defesa de uma medida dessa do governo. Falei isso em inteligência limitada, não falei? Porque a galera ignorou, né? Tá fazendo isso? Irmão, bicho, na moral, o governo Lula vira assim e fala assim, galera, eu decidi que eu agora não vou ser mais Lulinha, paz e amor. O negócio é o seguinte, o Brasil vai ter uma indústria pública robusta de produção de tecnologia. Eu vou tomar de volta a Eletrobras, tomar de volta tudo que foi privatizado da Petrobras, vou combinar de maneira estratégica Eletrobras e Petrobras e criar um poderoso complexo público com financiamento direto do BNDES, uma produção nacional, produção e distribuição de ciência e tecnologia. Ia comprar a briga do fim do mundo com as empresas estrangeiras, empresas da Espanha, muito ligadas à distribuição de energia, principalmente no Nordeste brasileiro, empresas dos Estados Unidos, empresas da China, e por aí vai. Mas, meu irmão, eu estaria todo dia defendendo, rodando o país, debatendo, brigando, fazendo passeata, panfletagem, a porra que você quisesse para defender uma medida como essa do governo. Mas tá acontecendo isso? Tá não, né? Se tivesse acontecendo, seria muito bom. Então é isso. Vou fechando esse ponto aqui sobre ciência e tecnologia. E aí, gente, a conclusão que a gente pode chegar a partir desse ponto é que, como diria o Gil do Vigor, o Brasil, nesse caminho, tá lascado, né? O Brasil, nesse caminho, tá lascado.